Muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula 2, né, da Geografia aplicada aí à Polícia Militar do Paraná e Corpo de Bombeiro Militar do Paraná, né? Amados meus, nós estamos lá no primeiro grande núcleo de informações que ele nos pede, lá no título População e Estruturação Socioespacial em Múltiplas Escalas, Paraná, Brasil e Mundo. E aí, nós vamos lá para o segundo subtítulo, que é um subtítulo gigante, que na verdade encontra-se dentro dele vários pontos, e aí de uma forma geral eu vou dividir em 3 pontos, né? Essa primeira aula vai tratar sobre, então, o primeiro ponto desse título, que é o seguinte, ó, lá ele vem dizer assim pra gente, preste atenção no que ele está falando, ó, estrutura demográfica, distribuição da população e novos arranjos familiares. Isso aqui é uma coisa, é um assunto que nós vamos tratar agora. Na verdade, são 2 assuntos aqui, mas como eles estão conectados, com alguma certa conexão, então nós vamos tratá-los junto aqui, o edital pede junto, vamos tratar eles juntos aqui sim, beleza? Então, estrutura demográfica, distribuição da população e novos arranjos familiares é um assunto. Aí depois ele vem com outro assunto no mesmo subtítulo. Olha como o examinador está sendo sacana aqui, né? Ele, em vez de colocar isso em títulos diferentes, subtítulos diferentes, que ele poderia fazer assim, ficaria mais claro ao candidato, não. Ele joga tudo num subtítulo só. Olha o segundo ponto que ele nos trata. Vou até mudar de cor aqui, para você ter certeza que são 3. Ó. O próximo ele está falando de movimentos, redes de migração, impactos econômicos, culturais e sociais do deslocamento populacional. Basicamente, então, é um título que fala sobre o movimento da população, ou seja, o aspecto de migração e imigração, o aspecto de imigração e emigração, né, a migração como um todo, né, suas características específicas e os seus impactos econômicos, culturais e sociais. Aonde? Aí você vai ter que colocar isso, conforme o título principal, no Brasil, no mundo e, obviamente, no Paraná. Esse título a gente consegue, de certa forma, comentar nos 3. Né? Então é importante a gente entender. Beleza? Tranquilo? Esse é o segundo assunto. Aí ele vem lá no terceiro assunto, dentro do mesmo título. Olha como que o examinador fez. Vou trocar aqui de cor novamente, para ficar claro. O terceiro ele vem falar da população, meio ambiente e riscos ambientais. Então é um terceiro ponto onde que ele quer questões voltadas para o meio ambiente. É um assunto muito amplo, mas não é isso exatamente que o examinador quer, pelo menos é o que me apresenta aqui. O que ele quer é a relação da população e o meio ambiente em qual essa população vive e os respectivos riscos ambientais que essa população tem. Né? Então, é um aspecto do meio ambiente aplicado, né, à população humana brasileira, mundial e do Paraná. Beleza? Então, nós temos 3 títulos nesse subtítulo. Né? O nosso foco, nesse momento, vai ser aí o foco estrutura demográfica, distribuição da população e novos arranjos familiares. Esse é o título inicial que nós temos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos em relação a ele. Para que a gente entenda ele bem, eu dividi ele, então, em 2 grupos. Tá? 2 grupos. Por quê? Porque, de certa forma, são 2 ações separadas. Primeiro grupo é a distribuição da população. Então, ele quer saber, geograficamente, como que essa distribuição da população ela é organizada. Né? A geografia ela trabalha com muitos conceitos, ela organiza os aspectos da geografia humana. Né? Então essa é a função dela, certo? Então ela vai exercer esses aspectos, certinho? E aí essa distribuição da população terá os conceitos geográficos em relação a ele. E um outro ponto que nós vamos ter nessa aula, já lá no seu finalzinho, é sobre os novos arranjos familiares, que está sim dentro da ciência geográfica, mas está mais dentro da ciência dos direitos humanos, se encontra dentro dos próprios direitos, do próprio direito nacional, direito brasileiro, direito internacional, né? E outros aspectos vinculados aos arranjos familiares que nós vamos ver em um segundo momento nessa aula ainda, beleza? Então,
vamos iniciar aí verdadeiramente agora os nossos trabalhos, iniciando sobre a distribuição da população. Quando nós falamos sobre a distribuição da população, é necessário a gente entender, a gente perceber que essa distribuição ela é organizada geograficamente em três grandes aspectos, tá? Três grandes aspectos. Primeiro aspecto, a idade das pessoas, a situação etária das pessoas. Segundo grande aspecto, o sexo, masculino, feminino, beleza? Então, o sexo. Terceiro grande aspecto, a ocupação, né? O que essas pessoas fazem e aonde elas fazem, perfeito? Então, a ocupação das pessoas. Geograficamente, nós separamos esses três grandes aspectos em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que a gente chama de pirâmides etárias. Pirâmides etárias. Pirâmides etárias. O que são essas pirâmides etárias? Na verdade, é a forma que a gente analisa geograficamente a realidade de uma determinada região pela idade e pelo sexo. Beleza? Então a gente analisa aquela realidade pela idade e pelo sexo. Neste caso, a pirâmide etária não analisa a ocupação dessas pessoas, só analisa a idade e o sexo. Beleza? E como é que funciona essa pirâmide etária? Eu fiz aqui um esqueminha que vai facilitar bem a nossa vida, né? Para facilitar esse entendimento. Depois que a gente entender, aí eu levo para algumas aplicações mais claras, mais atuais, nesse sentido de uma visão geral. Quando a gente fala de uma pirâmide etária, verdadeiramente a gente precisa pensar então em uma pirâmide, igual essa que você está vendo aí. Há uma pirâmide. Essa pirâmide, você percebe que ela tem aí três divisões básicas. Então eu tenho uma divisão aqui na base, ó. Aqui na base. Essa divisão na base é a divisão onde nós podemos entender como os jovens, beleza? Os jovens, que em regra geral vai de 0 a 19 anos. Na maioria das pirâmides entende 0 a 19 anos como jovem, mas existe diferença entre países, depende muito do aspecto da legislação, depende muito. Então, essas idades que definem se é jovem, se é adulto, se é idoso, essa regra que eu estou trazendo para vocês é uma regra mais ampla, uma regra mais geral. Mas é bem comum você perceber em pirâmides, às vezes, uma troca, por exemplo, jovem de 0 a 24 anos, ou possivelmente de 0 a 16, naqueles países onde a maioridade chega aos 16 anos, tá? Mas, de uma forma geral, são essas idades aqui. Então eu tenho na base da pirâmide 0 a 19 anos, beleza? No meio da pirâmide, aqui nesse meio da pirâmide, nós temos então a idade produtiva, o adulto, a idade produtiva, economicamente falando, tá? Essa idade produtiva vai ser dos 20 aos 59 anos, no meio da pirâmide, e no topo da pirâmide, né, a idade acima dos 60 anos, que são os idosos, beleza? Que são os idosos. Então, no topo da pirâmide, nós temos os idosos. De boa? Entendemos? Tranquilo? Bom demais. Se você perceber, eu coloquei uma linha vermelha aqui no meio, né? Até colocar ela aqui de novo, né? Por quê? Porque você vai perceber que toda pirâmide etária, oficialmente feita, à esquerda vai representar os homens, ok? À esquerda vai representar os homens. E à direita vai representar as mulheres. De boa? Entendemos? Tranquilo? Tá? Então você tem idades, homens e mulheres. Então à direita, mulheres, à esquerda, homens. De boa? Bom demais. No início, então, lá na base, nós temos, aqui na base, nós temos, até coloquei aqui, a natalidade, que é a entrada dessas pessoas, né? Toda vez que muda esse bloco aqui, nós podemos entender como mortalidade ou saída, ou seja, as pessoas morrem antes de passar para a próxima idade, ou passam para a próxima idade, e aqui nesse desenho você também vai ver isso acontecendo aqui, mortalidade e saída. De boa? Então assim você tem uma visão geral dessa pirâmide. Para entender bem essa pirâmide,
vamos à pirâmide propriamente dito. Né? E você vai entender que, geograficamente, conforme a ONU, e essa definição que está dando é a ONU que dá, se você discorda, discorde da ONU, não discorde com o professor Ken, discorde com a ONU, que é ela que cai dentro desse conceito. Tá? Essa pirâmide, nós vamos ter, então, dividindo o mundo, os países no mundo, 3 grupos de pirâmides. Uma que nós podemos chamar de países. De países subdesenvolvidos. Então, há um modelo de pirâmide para países subdesenvolvidos. Existe um outro modelo de pirâmide que acontece nos países desenvolvidos. E existe um outro modelo de pirâmide que acontece nos países envelhecidos. Nos países envelhecidos. Então, a pirâmide etária, nós conseguimos, geograficamente, conforme as definições da ONU, identificar se um país é subdesenvolvido, se um país é desenvolvido ou se um país é envelhecido. Beleza? Como é que ela funciona? Vamos entender então primeiro a subdesenvolvida aqui, que vai facilitar a nossa vida. Então, quando aqui a gente pega, por exemplo, a subdesenvolvida, você vai perceber que a base, aqui ó, à esquerda se encontra os homens e à direita se encontra as mulheres. Beleza? Tranquilo? Tá? E aí você vai perceber que esses verdinhos aqui, ó, ele está representando, de certa forma, a juventude, os jovens. Perceba que nessa pirâmide que eu estou trazendo aqui, os jovens vão até 14 anos. Tá vendo como a alternância não são aqueles valores absolutos que eu disse, né? Esse amarelozinho aqui, nós estamos falando então da fase adulta, da fase produtiva. E o vermelho aqui, nós estamos falando dos idosos. Beleza? Entendeu? Entendeu? Bom demais. Já que você entendeu, eu vou te mostrar mais um detalhe só para os encargos de consciência do professor. Para isso eu preciso ampliar aqui a tela, eu acho que vai ficar melhor. Trocar a cor aqui. Vou pegar esse azul. Beleza. Aí troca tudo. Mas vai azul mesmo. Ó, entenda o seguinte. Você tá vendo que aqui, ó, bem aqui eu tenho a idade no meio dessa pirâmide. Às vezes a idade vem aqui no meio, igual tá nesse modelo aqui. Às vezes ela vem aqui na lateral, sem problema, tá? Mas aqui ela tá no meio, sem problema. Você percebe que aqui, ó, eu tenho as crianças, ó, bem na base, ó, de 0 a 4 anos. De 0 a 4 anos. E você percebe que dentro desse modelo há uma separação aqui nos cantos, ó. Nesse canto aqui, no canto das mulheres, das meninas. E nesse canto aqui, do canto dos meninos. No canto dos meninos. Esse espaço aqui é o óbito. Beleza? É o óbito. É o óbito. Então, as crianças aqui nasceram. E elas que, até os 4 anos, elas faleceram. E aqui quer dizer que a boa parte dessas crianças continuaram vivendo e teve mais vidas. Aí aqui na segunda vai ser dos 5 aos 9 anos. Aí você vai ter aqui, dentro dessa lateral aqui, novamente óbito, né? E assim sucessivamente. Beleza? Então todo esse quadradinho que aparece, esses cantos quadradinhos diferentes nesse triângulo, significa que está acontecendo óbitos e outras partes estão continuando a sua vida, beleza? Perceba que no que ele chama de país desenvolvido, agora sim voltar ao vermelho, o que ele chama de país desenvolvido, né, você tem uma base larga, muito jovens, beleza? Um meio de campo, que são os adultos produtivos, menor do que a base larga, certo? E no canto superior, os idosos, menor do que os adultos produtivos. Simples assim. Isso é a pirâmide, a visão de uma pirâmide em desenvolvimento, uma pirâmide etária em desenvolvimento. Países desenvolvidos. Perceba que os países desenvolvidos, ele muda o processo.
O que a ONU entende como países desenvolvidos? Novamente, você tem aqui, então, uma regra. Olha bem que dentro desse desenho funciona assim, ó. Aqui no meio, novamente, eu tenho a idade, de boa. A esquerda, homens. A direita, mulheres. Né, a direita, mulheres. E aqui, só para os encargos de consciência, já mostrar um negócio para você, no finalzinho aqui da vida, ó. 80 anos ou mais. Se você olhar, homens são menos do que mulheres. A maioria das pirâmides vão estar assim. Por quê? Porque mulheres vivem mais. É isso. Simples assim. Tá? Mulheres vivem mais. Então, a maioria das pirâmides você vai encontrar exatamente essa diferença. Tá? E aqui você vai perceber a diferença da base. Olha bem que muda. O que a ONU entende como um país desenvolvido? Que a parte que mais se tem pessoas é a fase de adultos. É o meio de campo. É as pessoas que produzem. É isso que a ONU entende. De boa? Então esse é um país desenvolvido. E aí? A quantidade de jovens é menor do que essa base e a quantidade de idosos é menor do que essa base. Para a ONU, essa é a definição, conforme essa pirâmide, de forma desenvolvida. De forma desenvolvida, de país desenvolvido. E um país envelhecido? Aí você já entendeu a lógica do que é um país envelhecido. Vamos a ele. Um exemplo aqui de país envelhecido. Um país envelhecido é muito simples. Olha a diferença. A maior parte de pessoas estão no topo da pirâmide. Isso é um país envelhecido. A maior parte está no topo da pirâmide. Certo? Tá? O meio de campo. Ele é menor do que a quantidade de pessoas envelhecidas, né? A quantidade de adultos que trabalham, que produzem, é menor, né? E o nascimento é menor do que a quantidade de pessoas que produzem e trabalham. Então se torna uma pirâmide de ponta para baixo, né? Essa é um país envelhecido. Muitos países hoje estão dentro desse processo de envelhecido, beleza? De envelhecido. Então você entendeu a lógica, né? E aí, óbvio, uma pergunta que a gente precisa fazer é, tá, Kennedy, mas e o Brasil? O Brasil, a pirâmide que nós temos, uma boa pirâmide, inclusive, diminuir um pouquinho o tamanho aqui. De 2010, perfeito? Uma pirâmide de 2010. Perceba que o Brasil, ele é envelhecido? Não, ele não é envelhecido. Ele não é envelhecido. Perfeito? Não é. Se você pega a base aqui, ó, a base mais forte do Brasil, vai se encontrar nesse mérito aqui, ó. Até aqui. Então, aonde que mais temos pessoas? Nós mais temos pessoas entre pessoas de 10 a 44 anos. E aí depois nós vamos diminuindo. Kennedy, então o Brasil é um país desenvolvido? Porque parece, né? Você olha aqui e você fala assim, calma aí. A base, lembrando que essa parte aqui também é criança, né? Então até aqui é criança, até os 19 anos. Né? Mas você, no primeiro momento, você olha e você fala assim, o Brasil é um país desenvolvido. Por quê? Porque a base é menor, você tem menos nascimento, menor natalidade do que a quantidade de adultos que sustenta e de idosos. Perfeito? E de idosos. Tá? Então essa é a visão que nós temos inicialmente. Só que se você prestar bem atenção nessa pirâmide, ela é bem detalhada. Eu tenho aqui a idade até 100 anos. Então bem aqui em cima 100 anos, 95 a 90 anos, 90 anos a 1 ano. Quando você vai ali até mais ou menos 70 anos, por exemplo, você vai perceber que 1% da população em média vai ter 70 anos a 75 anos. Perfeito? Então, é ainda um país que tem uma quantidade razoável de idosos. Quem o país é desenvolvido, é subdesenvolvido, é o quê? Na verdade, é o que a gente chama de transição. O Brasil está passando por um processo de transição. Processo de transição entre uma definição de pirâmide de países subdesenvolvido para país desenvolvido. Tá? Então, nós estamos passando por esse processo, geograficamente falando. De boa?
Tranquilo? Então esse é o Brasil, esse é o Brasil. E é assim que a gente define a população mediante os seus aspectos de sexo e de idade, através das pirâmides etárias. De boa? Bom demais. Só que existe um outro aspecto dentro da demografia que organiza a população. Como eu disse, são 3: idade, sexo e ocupação. E ocupação. Nesse momento, nós vamos falar da ocupação. A ocupação tem a ver diretamente ligado ao que a gente chama de setores da economia. A ocupação dos povos estão relacionados aos setores de economia a qual eles vivem. Simples, bastante simples. Dentre esses setores de economia, existem 3 setores econômicos, 3 setores de ocupação clássicos, que é o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Esses são os setores clássicos. Clássicos. Beleza? Tá? Porém, nós estamos no século XXI. E aí, no século XXI, criamos, pelo menos percebemos, mais 2 setores, né? Um setor que a gente chama de quaternário e o outro setor que a gente chama de quinário. Então, para fins de prova, que é o que nos interessa, pode cair só os 3 setores, pode, os 3 primeiros, primário, secundário e terciário, porque eles são setores clássicos, tá? Pode cair o quaternário? Pode cair o quaternário, porque ele é bastante difundido, ele é bastante falado hoje, né? Porque ele é uma bomba econômica no mundo. E o fator, o setor quinário, ele até pode ser comentado, mas é mais raro acontecer. Mas é importante que você saiba da sua possibilidade. Certinho? Então, quais são? Então, bastante simples, bem direto. A ocupação da população no mundo se divide da seguinte maneira, economicamente falando. Primário, através de exploração de recursos da natureza. Então a gente entra aí, a agricultura, a pecuária, o extravismo vegetal, o extravismo mineral, a caça, a pesca. Isso é ocupação primária. Simples. Ocupação secundária é aquela que pega as coisas retiradas da primária e as transforma. Então a gente está falando de indústria e artesanato. Tá? Obviamente que o artesanato em menor escala, mas a indústria em grande escala, né? Que transforma os bens do setor primário, né? Em bens de consumo ou máquinas para a própria indústria, por exemplo. Tá? Então você tem aí a economia secundária nesse sentido. Essa economia secundária vai crescer historicamente falando na Revolução Industrial, principalmente. Né? Então você basicamente tinha uma economia primária, aí veio a Revolução Industrial, gerou a secundária. Beleza? Tranquilo? A terciária ela sempre existiu, né? Desde que a população convive, as pessoas convivem, ela sempre existiu, porque a terciária a gente está falando basicamente do processo de serviços e comércios. Ela é mais antiga do que a secundária, é óbvio isso. Né? Antes de ter fábrica, já tinha pessoas vendendo frutas, carne, entre outras coisas. Né? Então, óbvio que já existia. Então, a terciária, o setor econômico terciário, é aquele destinado à venda ou prestação de serviços. Tá? Coloquei aqui vários exemplos, desde do setor primário quanto do setor secundário. Né? Então, você tem comércio, educação, turismo, lazer, hospital, banco, consultoria, transporte, serviço de entrega, corretagem, conserto e manutenção, administração, serviços jurídicos e um monte de outra coisa que você possa imaginar vai estar aqui nesse setor terciário, né? Nesse setor terciário. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Esses são os tradicionais. Que eu, sinceramente, acredito que se caísse, mesmo você tenha estudado, você acertaria, porque eles estão muito no senso comum do brasileiro, né? Porém, todavia, contudo, surge outros setores, e entre esses outros setores, um que é o quaternário. O quaternário já caiu em prova afirmando que ele era um desdobramento do terciário. Tá certo isso? Tá? Na verdade, ele é um desdobramento do terciário. Basicamente é assim, o terciário existe, e aí
pega as tecnologias novas e aplica ele, mudando todo o processo. Ele mistura, inclusive, um pouco, né, da secundária, ele mistura um pouco da secundária aqui na terciária, mas basicamente o que acontece é tecnologia sendo aplicada no final do século XX e fortemente no século XXI, é o que acontece aqui. Imagine o seguinte, nesse exato momento, este curso que eu estou aqui ministrando para você, ele está dentro do quaternário. Kennedy, economia quaternária, esse curso que você está oferecendo? Sim. Por quê? Porque existem características. Primeira característica, o ambiente é online. Não existe um produto físico. É um serviço? Eu estou prestando um serviço para você, mas também não precisa da sua presença ou da minha presença fisicamente para esse serviço acontecer, tá? Segundo fator, eu aplico isso tranquilamente. Aplicou o toyotismo. Dentro desse modelo desse curso, eu apliquei o toyotismo. Como assim, Kenneth? O que é o toyotismo? É vender depois da demanda. Ou melhor, desculpa, é o contrário. É vender antes da demanda. Como assim, Kennedy? Eu ofereci este curso, não sei quando você está vendo esse curso, mas eu ofereci esse curso antes dele estar pronto. Eu estou gravando ele agora. Essa é a segunda aula que eu estou gravando sobre esse curso de geografia. E ele já estava sendo vendido, antes de gravar até mesmo a primeira aula. Isso só é possível ser feito por conta de uma mudança tecnológica de produção. Isso não acontece só para cursos online, como é esse caso. Mas isso acontece em vários processos. Por isso o toyotismo, de Toyota, né? Olha bem, você consegue, ou melhor, as empresas automotivas hoje, ela vende um carro que não está pronto. Ela primeiro vende e depois produz o carro. Isso, em outros ambientes, era improvável. É difícil isso acontecer, por exemplo, no setor de fogão. É difícil. Não, primeiro vamos vender o fogão para depois produzir. Não que seja impossível, mas talvez a escalabilidade atual não seja suficiente para isso. Para automóvel A pessoa, como é um valor de alto custo, a pessoa vai lá, compra, escolhe o carro, monta no computador qual carro que ela quer, o vendedor manda isso para a empresa produz, e aí chega o dia, ela vai lá e pega o carro que ela encomendou. Isso é um modelo claro de um quaternário, certo? Kennedy, se o examinador não entender que existe esse quaternário, então ele vai colocar esse quaternário dentro do terciário. É a modernização do terciário, certo? Mas economistas, geógrafos também entendem ele como quaternário, porque é um novo modelo. E um outro fator, que é o volvismo, de Volvo, da indústria Volvo mesmo. Depois que Ford fez lá o modelo fordista de produção escalada, a galera da Volvo foi lá e fez o quê? Falou, não, moço, vamos fazer um trabalho flexível. Trabalho flexível. Como assim, Kenneth? Primeiro, eu também trabalho aqui. O meu trabalho é flexível. Neste local aqui, nesse curso, ele é flexível. Eu gravo nos momentos que eu consigo gravar. Certo? Preparo as aulas no momento que eu consigo preparar as aulas. Ele é flexível. Desde que tenha ali uma produtividade, ele vai acontecer. Certinho? Atualmente, aí em tempos de pandemia, você vai perceber isso acontecendo fortemente. As pessoas indo trabalhar em casa, mediante isso. Mas grandes empresas trabalham com isso fortemente. O Google, por exemplo, é altamente volvista, Por quê? Porque as pessoas trabalham na hora que querem trabalhar. De boa? Tranquilidez que aplique uma produtividade. Simples, óbvio que não é todo mundo também não, mas muitas das pessoas que trabalham, por exemplo, no Google, nas grandes empresas tecnológicas, como eles trabalham muito com criatividade, tem obviamente ali um elemento onde que eles precisam dar resultado. Não necessariamente resultado se traduz a horas trabalhadas. Entendemos? Esse é um modelo novo, tá? E esse modelo gerou
É ele que gera, apesar desse modelo ir para as outras áreas também de comércio e tal, mas foi esse modelo que gerou o que nós podemos definir hoje no século XXI com mais precisão, aquilo que a gente chama de capital virtual. De capital virtual. Ou seja, você ao comprar esse meu curso, você não precisou pegar em notas de dinheiro. Não precisou. Não. Seu cartão de crédito, um boleto bancário, conta bancária. O dinheiro está cada vez mais virtual. Hoje você consegue comprar ações na Bolsa de Valores, comprar ali cotas de empreendimentos, né, através de fundos imobiliários, por exemplo. Né? Você consegue fazer transações bancárias nacionais, internacionais, comprar moeda, vender moeda, comprar ouro, vender ouro, sem a necessidade de encostar na moeda. E um dos grandes elementos desse século que dende isso são as próprias moedas virtuais, como por exemplo o Bitcoin, né? Que eu não entendo muito bem sobre Bitcoin não, mas é uma moeda virtual. Né? Então você tem aí um elemento onde que claramente você caracteriza um novo modelo de capital, que o capital não precisa mais as pessoas andarem com aquele monte de dinheiro no bolso, certo? Tá? Um cartãozinho, e hoje às vezes nem mais cartão, né? Nem mais cartão, hoje tem cartão de aproximação, às vezes nem mais cartão, você faz compra com o celular, você coloca o celular lá também próximo à maquininha, ou no próprio celular você manda. Então o capital virtual está muito ampliado dentro desse modelo e ele é algo bastante importante. O que se encontra fortemente então depois desse aspecto do quaternário para a gente finalizá-lo? É entender aonde que ele se encontra principalmente. Ele se encontra, então, dentro do que nós podemos identificar como robótica. A robótica é um elemento importante dentro desse processo. Né? A informática é um outro elemento importante dentro desse processo. As telecomunicações é um elemento importante nesse processo. Telecomunicações não no sentido de televisão, rádio, mas telecomunicações hoje de forma ampliada. Né, de forma ampliada, certo? Hoje você tem desenvolvido mecanismos que vai mudar muita coisa lá na frente, tá? De tecnologia, de robótica. Né? Óbvio que você sabe, isso eu acho que você já sabe, que existe hoje carros que funcionam sem motorista. Tá? Lógico que existe. O Google é um grande elemento estudioso desse veículo de carros sem motorista. Num futuro que talvez a gente viva, eu não sei quanto tempo, mas talvez a gente viva, né? Os carros não terão mais motorista, as pessoas não terão nem mais carro, porque será uma espécie, sei lá, de Uber com carros automatizados. Né? Você vai colocar ali no aplicativo, sei lá, pensar, e aí o carro vai vir, você vai entrar, ele vai levar para onde você quer, sem motorista nem nada. Porque carros assim já existem. Né? Óbvio que está em estudo e em desenvolvimento cada vez maior. Irá acontecer, nós estamos no século XXI e a robótica está crescendo. Né? Hoje você tem equipamentos simples, né, que funcionam hoje bem fraquinho, mas com o futuro, com o desenvolvimento, vai funcionar. Dentro daqui 20 anos, certeza absoluta, você não precisará aprender uma outra língua para se comunicar com pessoas com outra língua. Porque hoje você tem equipamentos, por exemplo, que eu falo aqui em português, já existe hoje. Não funciona muito bem, é verdade. Atualmente não funciona muito bem, mas óbvio que eles irão desenvolver isso. Eu falo aqui em português, você fala francês. Na hora que eu falo em português, eu programei ele para francês, eu aperto o botão, aí ele vai traduzir isso para francês e você vai entender essa comunicação imediatamente, né? Isso é altamente importante. Hoje eles usam meio que o Google Tradutor, tal, né? Um mecanismo assim. Você fala, vai para o Google, ele traduz e manda para o francês, né? Mas é óbvio que há um processo de desenvolvimento sobre isso e tudo isso está aqui. E a atividade criativa, né? Tudo isso parte da criatividade que é altamente importante dentro desse modelo. Esse é o modelo quaternário de ocupação da população. É um modelo, para eu finalizá-lo, é um modelo que atualmente é um dos maiores PIBs do mundo, está sempre aqui. Tá? Por exemplo, a Índia tem grande PIB nesse processo. Né? Um PIB gigante nesse processo. O Brasil é pífio, o PIB dentro dessas tecnologias. O Brasil está muito fraco ainda dentro do processo quaternário em relação a outros países do mundo, né? Mas é algo altamente importante no seu desenvolvimento. Então você tem aqui o quaternário. Fechou? E talvez caia na sua prova, talvez. Então você tem que saber que ele existe. É o que é chamado de quinário. O quinário, ele não é muito bem desenhado ainda
com detalhes pelos geógrafos e economistas. Mas essa ocupação era uma ocupação altamente importante. Inclusive, você, policial militar ou bombeiro militar do meu querido e amado Paraná, você economicamente está no quinário. Isso, no quinário. Por quê? Olha a definição que eu dei para o modelo de quinário. A definição é minha, tá? Serviço e desenvolvimentos sem ânimo de lucro. Sem ânimo significa que não tem o foco no lucro, mas também não é contra ele. É isso, não tem o foco, mas não é contra ele. Então pode acontecer tanto sem fins lucrativos como com fins lucrativos. Então são serviço e desenvolvimento nesse porte. Quem exerce esse serviço e desenvolvimento? O mais fácil da gente visualizar é o Estado, é o governo. O governo, ele exerce esse tipo de situação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de segurança pública, atividade policial, atividade de bombeiro, ele é um serviço sem ânimo para o lucro. A Polícia Militar do Paraná, o Bombeiro Militar do Paraná, não exerce a sua atividade visando lucro. Não, porque eles prestam serviço mediante os tributos pagos pela própria sociedade. Certo? Isso não significa que, obviamente, os policiais, os bombeiros militares não têm que ter ali, né, uma remuneração para exercer aquilo. Mas eles não visam, a corporação em si não visa um lucro sobre o processo. É isso, beleza? Esses serviços, apesar de não estar muito bem desenhado ainda, eu defino eles da seguinte maneira, porque eu acho de forma simplista para facilitar a nossa vida. Então, a quem eles envolvem? Eles envolvem aqui tanto atividades de governo, como de iniciativa privada, como de entidades religiosas. Entidades religiosas entra aqui. As ONGs, as organizações não governamentais, indivíduos também, entre outros. Tá todo mundo aqui. Que exerce que tipo de atividade? Um monte. É só você entender o seguinte, que essas atividades não necessariamente estão lá para gerar um lucro, mas elas são importantes para a própria sociedade, né? Então, coloquei aqui aspectos como cultura. Tem cultura que visa lucro, mas tem aspecto cultural que não visa lucro. Tá aqui. Por exemplo, museu no Brasil dá lucro? Até onde eu sei, não. No Brasil, não. Outros países têm lucro, né? Mas no Brasil, não. Certo? Então, cultura, bibliotecas, pesquisa científica, educação, nesse sentido. Não no sentido de serviço terciário. Né? Professor, por exemplo, do Estado estaria aqui. Né? Tecnologia da informação, policial, saúde, gestão ambiental, serviços domésticos, entra aqui. Tá? Se você trabalha e tem alguém na sua casa que cuida da casa, né, enquanto você trabalha, e essa pessoa não tem ali um viés lucrativo para esse fim, obviamente ela se encontra aqui, porque ela ajuda na economia, sim, ela está dentro da economia, né, sem necessidade de lucro para isso, etc. e tal. Pode colocar um monte de gente aqui dentro desse modelo econômico. Beleza? Fechou. Então, isso significa o seguinte, que nessa aula nós finalizamos, então, até agora, a distribuição da população e os seus 3 grandes aspectos: idade, sexo, que vai ser aí na pirâmide etária, e a ocupação, que hoje nós temos 5 tipos de ocupação, as tradicionais 3, a quaternária é mais comum ser citada, e a quinária menos comum de ser citada, mas pode ser também, porque você, policial militar, se encontra nela. Né? Beleza, e aí ele vai pedir os novos arranjos familiares. É óbvio que ele está querendo levar esses novos arranjos familiares para a questão demográfica. Porque não faz sentido ele cobrar novos arranjos aqui sem colocar na demografia, porque todo o assunto é assunto demográfico. Perfeito? Tá? Mas para que a gente entenda isso, é necessário a gente primeiro entender essa perspectiva de família. E aí eu não vou entrar em muitos méritos, mas eu quero que você entenda o seguinte: existe definição de família, que é uma definição clássica, né? Definição clássica, que veio lá dos romanos, e aí depois acontece no mundo cristão mais claramente, né? Que é a ideia de um casamento com um homem e uma mulher e filhos,
permeante esse casamento, né? Então isso é a ideia clássica de família. Essa ideia clássica de família, ela é altamente aceita na Constituição brasileira, né, na Constituição brasileira, e a Constituição brasileira termina atendendo outros mecanismos de família, mas ela tem essa função básica como família, por isso eu trouxe a própria Constituição para a gente entender aqui. Olha que ele começa a falar aqui, ele fala assim, a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ótimo esse trecho, porque não existe Estado sem família, a família é a base de tudo. Tá? Não existe ações sem família, tá? Simples assim, certo? O casamento é civil e gratuita a celebração, casamento civil, né? Casamento é civil e gratuita a celebração. Então, a definição de casamento no Brasil, conforme a Constituição, é o casamento civil, bastante simples. Aí ele fala, ó, existe o casamento religioso, no Brasil é respeitado, e este pode ter efeito civil. Simples assim, tá? A minha certidão de casamento, ela é uma certidão de casamento civil, mas a pessoa que celebrou o casamento religioso com função civil foi um padre, perfeito? Então, acontece o elemento onde que a minha certidão tem o nome do padre lá, como presidente, o nome das testemunhas que estavam ali que eu apresentei no cartório, mas foi pro meu casamento, tal, tudo bonitinho, e aquele documento tem valor civil, porque no Brasil é permitido isso acontecer, certo? E aí ele fala, ó, para proteção, papapá, do Estado é reconhecido. Olha bem a Constituição. Ela já vai reconhecer o quê? A união estável. Então ela vai reconhecer a ideia de pessoas viverem como companheiros, com união estável. Certo? E aí ele olha como que a Constituição fala. Entre homem e a mulher. Então a Constituição ainda define o campo familiar da relação entre homem e mulher como entidade familiar, devendo essa união estável ser facilmente convertida a casamento. Aí ele fala ainda assim, bem importante esse, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, ou seja, uma mãe e filhos, é uma família, né? Um pai e filhos, é uma família, não precisa ter o casal ali dentro daquele processo. E ele vai dizer, os deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e a mulher, bem tranquilo, novamente homem e mulher citada, né? E o casamento civil pode ser dissolvido com o divórcio. A Constituição, então, vai ser acrescentada ali a possibilidade do divórcio, beleza? Isso é o que a Constituição Federal diz. Então, perceba que a Constituição, ela está, assim, inserida no campo de uma perspectiva familiar tradicional cristã, certo? Simples assim, tá? Só que quando você vai olhar a realidade brasileira, por diversos fatores, que não é aonde eu quero chegar aqui, não são os fatores que levaram a isso, né? Mas quando você vai olhar essa realidade, você vai perceber que há mudanças culturais sobre família em nosso país, sobre essa perspectiva familiar em nosso país. Por exemplo, o Censo Demográfico de 2010, ele nos traz algumas informações interessantes para você entender isso. Primeiro, ó, 20% dos casais do mesmo sexo declaram ter filhos. Muda, como assim casais do mesmo sexo? Ainda tem filhos? Como assim? Então há uma mudança entre a visão e uma realidade. Aí ele fala assim, 20,2% dos casais heterossexuais não têm filhos. Como assim? Casa para ter filho e eles escolhem não ter filhos? Como assim? 22,2%. Aí ele vai mais, ele fala assim, 16,3% dos casais com filhos podem ser considerados reconstituídas. Como assim reconstituídas, Kennedy? O Zé casou com a Maria, mas o Zé veio com 2 meninos e Maria veio com 2 meninos, ficando 4 meninos naquela casa. Perfeito? Ou seja, eles não têm filho em comum, pode até ter, mas eles trouxeram filhos de outra relação. Isso é o que a gente chama de família reconstituída. Certo? Isso aqui são só elementos para você entender que há uma mudança desde a Constituição para hoje, sobre a perspectiva social. E aí isso levou, então, à definição do que hoje nós chamamos de arranjos familiares. Por que arranjos familiares? Porque arranjo familiar
é um modelo de família que não necessariamente se enquadra dentro do modelo cristão de família. Ou do modelo romano, porque o modelo romano também já era assim. De boa? Tranquilo? Beleza. E aí ele vem. Quais são esses modelos? Existe modelo aplicado em tudo que é jeito. Eu trouxe os 10 do direito da família que eu conheço. Tá? Os 10 do direito da família que eu conheço. Eu trouxe eles aqui. Tá? Primeiro ponto. Nem todos eles estão na Constituição. Alguns deles sim. Alguns deles têm lei que os define. Outros, jurisprudência. Outros, apenas doutrinadores os definem dentro desse conceito. Mas como o direito, todos esses elementos podem ser levados em consideração, então nós podemos entender que há esses elementos como famílias dentro do direito brasileiro. Quando você vai para outros campos de análise, você vai encontrar muito mais definições além dessas, tá? Então aqui é só para os encargos de consciência. Primeiro, família tradicional, é aquela que são cônjuges, casamento no civil, certidão de casamento, isso é cônjuge, beleza? Tá? Cônjuge. Família convivência, de convivência, né? Essa família de convivência é uma família onde que há a perspectiva de companheiros, ou seja, uma união estável, seja essa união estável declarada oficialmente em cartório, assinaram um documento de união estável, ou não, apenas eles vivem juntos, isso já caracterizado como união estável, sim, tá? Então, é o que a gente chama de família por convivência, tá? Concubinária, concubinária vem de concubinato, concubinato significa traição, a outra, o Ricardão, né, a sirigaita, ou seja, alguém está traindo alguém. Mas como assim família de concubinato? No Brasil, né, o concubinato ele não é aceito no sentido legal da palavra. Porém, todavia, contudo, lá no direito da família, quando a gente vai para questões como essa, há uma possibilidade de família concubinária existir e passar a ter direitos. Como assim? Eu vou ser simples. O Zé é casado com a Maria, beleza? O Zé e a Maria têm um filho, o João, de boa? A Joaquina é casada com Pedro. A Joaquina é casada com Pedro e tem uma filha, a Genoveva. De boa? Tá? Então, a Joaquina é casada com Pedro e tem uma filha. O Zé e a Genoveva têm um caso extraconjugal. Um caso extraconjugal. Né? A Maria e o Pedro não sabem desse caso conjugal. E a Maria, inclusive, engravida do Zé. Engravida do Zé. E eles têm um filho. Eles têm um filho. O Pedro acha que o filho é dele, ele registra tudo mais, né? Mas Maria, na verdade, tem um filho com o Zé. Certo? O Zé sabe e eles vivem ali também uniãomente. Tá? E aí, de repente, a Maria, por exemplo, se separa do Zé, do Pedro, a Maria se separa do Pedro, a Josefa se separa do Pedro, né? Mas o Zé não se separa da Maria, não, eles ficam juntos ali. Aquela família nova tem um valor, jurídico falando. E é uma família, por conta pertinente de uma traição, né? Vai acontecer ali uma família concubinária, certo? Concubinária. Dentro do direito, aceitável, apesar de muita briga jurídica sobre isso. Tá? Uma outra é a monoparental, essa está na própria Constituição Federal, a monoparental, na própria Constituição, Kennedy, quando ele fala aqui, entende-se também como entidade familiar, comunidade formada por qualquer dos seus pais e descendentes. Monoparental é uma família que tem a mãe e os filhos. Né? O pai e os filhos, isso é monoparental. Socioafetiva também é comum, não é tão comum, mas é comum, seja, os filhos, apenas os filhos vivem na mesma casa. Os pais já faleceram, por exemplo. Né? E aí só ficam lá os filhos, os irmãos, vivendo juntos. Beleza? Isso, isso é anaparental, né? Que estou falando, anaparental. Falei socioafetiva, mas eu li anaparental. Anaparental é só os filhos, sem os pais. Beleza? Socioafetiva. A socioafetiva é interessante, porque ela é uma definição que diz o seguinte: entenda que o Zé e a Maria casaram. Só que a Maria já tinha um filho, que era o João. Eles viveram, o Zé
criou o João, ajudou a criar o João. E a Maria, que é a mãe do filho ali, morre. O Zé, que não é pai biológico do João, continua cuidando do João. Neste caso, nós temos uma família socioafetiva. Perfeito? Entendeu? Ou seja, é o filho de um cônjuge, de companheiro, que vive com aquela pessoa. Certo? Isso é uma família socioafetiva. Também nós temos uma família, a família homoafetiva, né? Com pessoas do mesmo sexo. Simples. Temos a família reconstituída, já comentei isso lá em cima. Né? Reconstituída. Ou seja, pessoas casam, mas traz filhos de outras relações. Uma família interessante, apesar de não fazer muito sentido, mas juridicamente é possível que ela exista, é a família unipessoal. Uma família de uma pessoa só. Isso é para defender patrimônio, algumas coisas nesse sentido. Então ela é possível, tá? Uma pessoa apenas. E uma família que é a eudemonista. Eudemonista. A eudemonista, ela, tem alguns doutrinadores que falam nela, tal. Também pode ser chamada de mosaica. Ela é caracterizada pela ideia simples de que ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Ou seja, muitas pessoas envolvidas afetivamente e sexualmente. Essa é uma ideia de uma possível família eudemonista. Fechou? Tranquilo? Bom demais da conta. Amados meus, esse primeiro título nós encerramos então, né? Mas dentro desse subtítulo ainda existe outros dois, né? Então na próxima aula nós vamos ver mais um deles, que é sobre os movimentos e a rede de imigração. Mas essa vai ficar para a próxima aula. Valeu e até lá. Tchau, tchau.